quanto mais cheio, quanto mais experiência com o Espírito Santo, é impossível a possibilidade de você ser envergonhado. Sem o Espírito Santo jamais poderíamos ter contato com Deus. Sem o Espírito Santo jamais teríamos sequer uma oração atendida, ainda que conhecêssemos o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, é Ele. Você sabe quem é o Espírito Santo nas suas orações? É o editor do livro que você está escrevendo. Ele vai corrigindo, ele tira o que você falou e não deveria dizer, e fala o que você gostaria de explicar, mas não sabe como dizer. Sabe quando você chora porque não sabe nem como vai começar? Ele está mandando uma das melhores orações para Deus naquela hora, dizendo: olha, Senhor, o que ela quer dizer é isso, isso e isso. O que ele está querendo dizer na verdade é isso, isso, isso e isso aqui. Então nós queremos louvar ao Espírito Santo nesses dias. Sem esse sopro de Deus, jamais seríamos o exército que somos, jamais estaríamos aonde estamos. Eu queria que você glorificasse especificamente ao Espírito Santo hoje, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E vamos falar a verdade, não temos dificuldade de mencionar Deus continuamente, menos ainda de mencionar o nome de Jesus o tempo todo. Mas quando trata-se do Espírito Santo, o mencionamos com bem menos continuidade do que deveríamos. E devemos atribuir a Ele a honra que é dele, quando somos capazes de perdoar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando nos levantamos para correr atrás daquilo que colocamos diante de Deus, quem nos dá força é o Espírito Santo. Quando você tem condições de fazer algo que a sua humanidade não lhe permitiria, é porque o Espírito Santo te capacitou para fazer aquilo. Essa é uma das funções mais proeminentes dentre tantas coisas extraordinárias que o Espírito Santo tem feito por nós. Ele nos convence, nos capacita, nos enche, nos transborda. Foi por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim aos seus discípulos: ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então quem é que ia derramar poder? Está na dúvida ainda? Quem é que ia revesti-los de poder? Quem iria capacitá-los para a obra que Cristo os confiou? O Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, depois disso aí ele vai dizer: então ser-me-eis testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou falar bem rasgado, a grosso modo, que é para todo mundo entender. Olha o que Jesus está dizendo: não tentem ser meus representantes vazios de poder. Eles tinham a letra, eles tinham a doutrina, eles tinham o conhecimento de quem era Cristo, mas ainda não sabiam como executar a operação do poder. Não conseguiam tornar o verbo manifestação de poder. Ainda não estavam autorizados e legitimados, por mais que Jesus já tivesse liberado uma palavra sobre eles. Preste atenção. O Espírito, ou melhor, Jesus havia liberado sobre os seus discípulos uma palavra antes de ser assunto aos céus, antes de morte de cruz, antes de período de quarentena para a preparação da sua assunção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o Senhor, muito antes de tudo isso, quando ainda estava caminhando com eles, cumprindo o exercício do seu ministério aqui na terra, ele disse o que é para os seus discípulos. Olha o que ele disse: e eu vos dou poder. Pisarão serpentes, vocês pisarão escorpiões, vocês terão autoridade. Mas veja, toda conjugação no futuro. Vocês entrarão em casas e determinarão a paz daquela casa ou a paz daquela cidade. Se vocês forem recebidos, ou se as pessoas receberem a paz que vocês carregam, vocês vão poder abençoar aquela cidade. Se não, vocês terão autoridade para remover a paz que vocês carregam, balançando e sacudindo e tirando a poeira dos vossos pés. E eu vos dou poder. Olha o que ele diz:
diz: vocês comerão coisas mortíferas, envenenadas, e estas coisas não lhes farão dano algum. Mas depois que ele libera a palavra, ele também dá uma ordem. E qual é a ordem? Ficai em Jerusalém. Ficai. O que é que ele está dizendo? Eu estou liberando a palavra, mas a manifestação e a execução dessa palavra será provocada pelo Espírito Santo. Então, por que, por exemplo, buscamos o batismo do Espírito Santo? E no meu caso, acredito nisso, na evidência disso, através do falar em línguas, porque ele te capacita para a execução de poder. O que é que Jesus então está dizendo aos seus discípulos, mesmo depois de ter liberado palavra de poder para eles? Ele está dizendo: ei, fiquem lá até que vocês sejam legitimados, aprovados, autorizados, revestidos, capacitados. Por quê? Porque quem sai para falar do nome de Jesus, quem sai para fazer a obra de Deus, sem ter revestimento de poder, passa vergonha, fica envergonhado, fica embaraçado, fica desarticulado. Você lembra quando olharam Paulo e viram como ele era poderoso na pregação do evangelho e como ele expulsou os demônios que atuavam com adivinhação na vida daquela menina? Quem lembra dessa passagem? Lembra? Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Dessa passagem, lembra? Muitos olharam para ele e ficaram impressionados. Aí 2 específicos acharam que poderiam comprar o dom de Deus e acharam também que poderiam simplesmente, uma vez que ouviram a forma como ele fazia, reproduzir e fazer também, de tal forma que daqui a pouco aparece um homem endemoniado ou um homem cheio de legião, e aí aparecem aqueles homens e olham assim para ele e diz assim: demônio, sai dele. Aí o demônio olha para eles e diz assim, porque ele diz assim: sai em nome do Deus de Paulo. Não mencionou o Deus errado, não, mencionou o Deus certo, só que não tem virtude de poder, não tem capacitação, não foi aprovado, não tem autorização, não tem revestimento. Saber a letra não é sinônimo de vivê-la, de ser revestido por ela, de ser legitimado por ela. Aí eles disseram: em nome do Deus de Paulo, saia deste homem agora. E os demônios olharam para ele e disseram assim: Deus sabemos quem é, Paulo também conhecemos, mas vós, quem sois? Sabe o que os demônios estão dizendo para ele? Não reconhecemos vocês como nada. Aí o texto diz que os endemoniados deram a surra. Passaram vergonha ou não passaram vergonha? Catuca quem está do teu lado e diz: você tem que ser cheio. Diga: você tem que ser revestido para não ficar envergonhado. Oh, você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Está de mão abaixada porque já era para estar tomando posse dessa palavra. Você não vai passar vergonha. Crente cheio não passa vergonha. Crente revestido não passa vergonha. Quanto mais cheio, quanto mais experiência com o Espírito Santo, é impossível a possibilidade de você ser envergonhado. Então por isso Jesus vai dizer: ficai, ficai. Sabe, eu aprendo com isso que uma das prerrogativas para sermos cheios do Espírito Santo é cumprir o princípio da obediência. A obediência corrige tudo, gente. Tudo. Quem é que vai querer passar um estágio na igreja primitiva, depois de ter andado com o próprio Cristo e ter recebido autorização para ser testemunha na Judéia, Samaria e confins da terra? Sabe o que isso parece? Alguém que está cheio de autoridade dada por Deus para ser um grande itinerante, mas que não quer frequentar a igreja porque acha que todo mundo que está lá é menor do que o que Deus confiou a ele. Me lembra até um pouco disso, porque é difícil você ficar quando Deus te deu unção para ir. É difícil você ficar quando Deus te deu a autoridade para conquistar. Só que o mesmo Deus em Cristo que deu a eles a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para comer coisas envenenadas e não morrerem, é o mesmo que também lhes deu uma ordem.
Uma ordem que dependia da sua obediência para que eles fossem revestidos e não fossem envergonhados, porque uma das formas e das melhores formas de comunicar o poder de Deus, a verdade de quem Deus é através da manifestação do poder. Por exemplo, quando Pedro pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: mas não é aquele que era pescador, aquele indouto judeu? Mas ele fala, olha como ele fala. E na primeira ministração de Pedro, depois do revestimento, o texto diz que muitas almas se converteram. Depois do revestimento, o primeiro milagre que a igreja realizou através de Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Olha, depois do revestimento, eles foram um dia para a igreja orar. O coxo estava à porta do templo, que se chamava Formosa, e Pedro olhou para o homem olhou para ele e disse para ele: dá uma esmola, por favor. Ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meteu a mão na mão do homem, puxou ele para cima, colocou ele de pé, e o texto diz que o homem entrou no templo pulando, saltando e louvando a Deus. As pessoas olhavam para ele admiradas. Por quê? Por causa da sua palavra, não apenas da sua palavra, mas por causa da operação do seu poder. Manifestação de poder. Segunda coisa, para quem precisa ser revestido, olhe para quem está do seu lado e diga: crente. Está fraco, grita para ele ou para ele e diga: crente tem que ter poder. Tem que ter poder. Você tem que entrar no ambiente, e o ambiente precisa ser governado pela presença do Espírito Santo que está na sua vida. Se você entrar num cubículo que só tem 5 pessoas e elas amam xingar palavrão de tudo que é jeito, a presença do Espírito Santo na tua vida deve constrangê-las sem que você fale uma palavra. Eu me lembro que em dias de busca de poder, dias de muita busca de poder para fazer a obra de Deus, no meu local de trabalho secular, onde eu trabalhava, eu entrava e o povo sabia que eu era crente, e eles falavam muita besteira. Quando eu entrava, eles diziam: chega, acabou, porque a crente chegou. E no meu coração eu dizia: isso mesmo, acaba mesmo, porque aonde a gente chega cheio do Espírito Santo, o ambiente é transformado. Pega de novo a mão de quem está do teu lado e diga: crente, diga: crente tem que ter poder. E poder não é falar alto, poder não é marchar, poder não é gritar. Poder muitas vezes é manifestar a melhor pregação com atitude, sem que tua boca diga nenhuma palavra. Isso é poder de Deus. Jesus, depois de ter passado pelo deserto, Lucas capítulo de número 4, ele vai pisar em Gadara. E quando ele chega em Gadara, o texto diz que ele não vai até os demônios, mas a sua presença é tão atraente e ele é tão poderoso que os demônios vão até ele. Quando você é muito revestido de poder, você não caça demônio. Mas em contrapartida, eles caçam você. Mas não precisa ter medo, porque eu já disse isso e aprendi isso na prática, vivendo uma batalha espiritual que durou mais de 3 anos, da qual parte de 1 ano inteiro eu fiquei sem dormir. Só dormia em horário de dia, porque às 6 horas da noite minha vida era transtornada. Espanto noturno, parece que só sabia o meu endereço e só conhecia o meu nome. Eu sei o que é ter medo da noite. Eu sei o que é ficar debaixo de um cobertor de madrugada, num calor de 40 graus. Eu sei o que é segurar a urina até o dia amanhecer, porque você não tem coragem de ir ao banheiro da própria casa. Eu sei o que é ser aprisionado no próprio recinto da sua família. Eu sei o que é você ficar tão focado em coisas espirituais que você não sabe explicar, a ponto da sua família começar a achar que você está ficando doidinha. Eu sei o que é perder crédito, porque você está tão distante do que está acontecendo no mundo real, em razão da batalha espiritual, que tudo que você fala as pessoas consideram um exagero. Eu sei o que é isso. E durante um bom tempo da minha vida foi assim, até que um dia eu compreendi 2 verdades. Primeira, o diabo tenta e pressiona tudo que ele não tem autorização para tocar.
Porque se ele tivesse autorização, ele não tentava nem pressionava. Ele tocava, arrebentava, matava e destruía. Então a primeira coisa que você tem que entender é que acerca desse teatro que o inferno está fazendo para roubar a sua fé, para minar a sua força, para te fazer buscar a Deus cada vez menos, para que você não seja notado pelo mundo espiritual, é a maior mentira. Duas verdades. Primeira, ele está fazendo isso porque ele já sabe o que liberou, o que Deus liberou do céu para a sua vida. Ele quer te saquear primeiro, porque ele sabe que você será um grande saqueador, na verdade um resgatador das almas que ele um dia saqueou. Então um dia minha mãe me ensinou de uma outra forma, mas se fosse hoje ela diria: devolve a pressão, devolve a pressão. Sabe por quê? Porque Satanás pressiona, mas não aguenta a pressão. Por isso que acerca das paixões da mocidade, a palavra de Deus é clara, ela não manda resistir, ela manda fugir. Foge de poste com a luz quebrada, foge de namorar dentro de carro com vidro fechado, foge de ir para o escuro, ficar no retiro, foge de entrar em site escondido pornográfico. Por quê? Porque contra essas coisas, no fulgor da mocidade, não há resistência, só há desejo. Por isso a orientação não é resista, a orientação é fuja. Não namora na varanda com a lâmpada quebrada, não namora engatado em nenhum beco viela ovalado, não vai para escuro, não vai para longe sozinho, porque acerca destas coisas a palavra de Deus é clara: foge, foge da paixão. Paixão é desejo arrebatador, quando vê a mão está naquilo, aquilo está na mão, aí depois vem para a casa de Deus chorar, pedir perdão pelo congresso, porque está atrapalhando a intimidade com o Espírito Santo. Acerca de você mesmo, o Senhor diz: foge. Mas acerca das coisas do mundo espiritual, acerca do investimento de Satanás contra a tua vida, olha qual é a orientação bíblica: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão. Tá fraco, eu senti que você perdeu as forças. Foi muita revelação. Olha para quem está do teu lado e diga: da paixão foge ao diabo. Resiste. Dá uma notícia boa para ele ou para ela aí, diga assim: porque ele pressiona, mas não aguenta a pressão.